iniciar essa live me apresentando. Eu sou Vanessa Bacilieri e, juntamente com minha sócia, Adriana Guimarães, fundamos o perfil Saúde Legal ponto Direito Médico, que ele visa, né, justamente proporcionar aos profissionais da saúde, especialmente aos médicos, conteúdo jurídico. Nós vimos essa carência, né, em relação a essa categoria profissional, e o nosso intuito é justamente oferecer conteúdo gratuito, assim como cursos e palestras que ofertaremos em breve. Eu quero agradecer a presença de todos, né, os cumprimentos, agradecer mais uma vez a presença de Dr. André, e por ter aceito o nosso convite. E eu quero aproveitar também nesse início de live, enquanto as pessoas estão adentrando, para convidar vocês, que nós já criamos o canal do YouTube, e no canal do YouTube nós estaremos disponibilizando os vídeos, inclusive a íntegra das nossas lives. Passo a palavra para a Adriana. Boa noite a todos os presentes. Mais uma vez, boa noite, doutor André. Vou fazer as honras da casa e fazer a apresentação. Dr. André Guimarães, ele é chefe da cirurgia cardíaca da Santa Casa de Feira de Santana, cirurgião cardiovascular da Fundação Baiana de Cardiologia em Salvador e também presidente da Sociedade Norte-Nordeste de Cirurgia Cardíaca. E, inclusive, já parabenizar, porque como presidente da Sociedade Norte-Nordeste está trazendo um congresso para a Feira de Santana, na Bahia, né, que vai acontecer nos dias 25 e 26 de novembro, que está fortalecendo nessa questão da interiorização da medicina. Então, parabéns desde já. Parabéns, doutor. E um pouquinho antes de passar a palavra para o doutor André, eu vou falar um pouquinho sobre uma realidade que estamos vivenciando, que é o aumento no número de ações que o Poder Judiciário tem recebido, envolvendo, né, pacientes, médicos, hospitais, inclusive o Poder Judiciário. Por que estou falando isso? O tema da nossa live de hoje é erro médico, mais precisamente erro do médico, já que nosso convidado ele é um médico. Então, antes um pouquinho de passar a palavra, eu vou falar só de uma maneira geral o que seria o erro médico, né? O Conselho Federal de Medicina, ele coloca que o erro médico é aquele dano provocado ao paciente pelo médico através da sua ação ou inação no exercício do seu trabalho sem a intenção de cometer. Só que aí vem o Código de Ética Médica e trata no artigo 1º das características do erro médico, né? Que é aquela atuação com a imprudência, com a negligência ou a imperícia. E aí, só explicando um pouquinho o que é cada uma dessas características. A imprudência, né, seria o agir além. E aí, a gente poderia colocar como um exemplo uma alta precipitada. A negligência já seria a falta da atuação quando o médico deveria atuar. E aí, a gente poderia exemplificar com uma situação em que o médico deixa de informar os procedimentos pós-operatório. E ainda há a imperícia, que é quando o médico atua sem ter a habilidade técnica para aquela situação. E aí, enquanto a imperícia, a gente até tem há um entendimento doutrinário do qual nós nos filiamos, né? Que informa que não há de se falar em imperícia quanto a paciente, nessa relação paciente-médico. Justamente porque o médico que termina a sua graduação e se inscreve no Conselho Regional de Medicina estaria apto a atuar em qualquer área da medicina. Pois bem, passando essas características, ainda precisamos, para caracterizar o erro médico, a prova da culpa, né? Porque a responsabilidade civil do médico, de uma maneira geral, ela é subjetiva. Então, depois de falar um pouquinho sobre isso, eu volto lá para aquele começo que eu falei sobre a questão do aumento das demandas, né, de paciente contra médico, e aí que às vezes pedem indenizações estratosféricas. Eu queria saber de doutor André o que ele acredita que possa justificar o aumento dessas demandas por conta de erro médico.
Bem, boa noite. Vocês me escutam bem? Sim. Ótimo. Bem, primeiro eu queria dar parabéns à doutora Vanessa e à doutora Adriana pela criação desse canal de informação e comunicação. As redes sociais hoje são importantes demais para as nossas relações do dia a dia. E cada vez mais procuramos ações como essa para que a gente possa se informar. Antigamente as informações ela ficava a nível de algumas pessoas. Na área médica, o médico detinha praticamente todo o conhecimento médico. E hoje, se você vai em alguma rede de procura como o Google, ou você vai em uma rede social como o Instagram, você consegue saber sobre absolutamente tudo sobre aquela sua patologia, o qual eu até defendo esse tipo de situação, porque ele vai conversar com o médico já sabendo um pouco mais sobre a sua doença e, consequentemente, a consulta ela acaba sendo muito melhor, porque a gente não está falando de uma coisa de um desconhecimento. Então, eu falei isso para parabenizar vocês, porque, sem sombra de dúvida, isso é um canal que as pessoas, os médicos, os advogados, os não médicos, acho que todos os profissionais precisam ter informações corretas, assertivas, com exemplos, para que a gente possa estar fazendo. Acho que vocês estão de parabéns com relação a essa situação e a esse posicionamento. Bem, com relação ao aumento, doutora Adriana, doutora Vanessa, do número de ações, sem sombra de dúvida, ocorre por diversos motivos. Primeiro, por maior número de informações que nós podemos ter acerca da patologia do que eu estava falando. Então, vou dar um exemplo da minha área. Eu sou cirurgião cardiovascular e a cirurgia que a gente mais realiza é a revascularização miocárdica, que é conhecida popularmente como ponte de safena. Então, os pacientes eles têm acesso ao que é uma ponte de safena, quais são as complicações que podem acontecer, qual a probabilidade de complicações que podem acontecer, quais são as complicações mais comuns que aquilo pode ocorrer. E dessa forma, se sair um pouco daquele escopo do que ele desenhou na cabeça dele, ou o médico não foi suficientemente claro para que possa colocar para o paciente tudo o que pode acontecer, essas dúvidas irão gerar. E hoje a gente tem que ter o cuidado de passar de uma maneira muito clara, não utilizando muitos termos médicos para não dificultar o diálogo, já que o termo médico, ele muitas vezes, como vem do latim, do grego, ele dificulta esse entendimento. A gente tem que passar a informação de forma que a pessoa possa realmente entender. É sempre importante a presença, na maioria das vezes, de um acompanhante, porque o acompanhante, o familiar, é aquele que muitas vezes, quando o paciente está em um hospital, é o que passou pela consulta, é o que pode levar para os outros familiares o que está acontecendo, porque normalmente as cirurgias ou os grandes procedimentos, eles estão relacionados com uma aflição e ansiedade muito grande da família. Então, quanto mais informações a gente tiver, quanto mais informação, mais clara a gente dá, acho que melhora esse entendimento. Então, isso tudo para dizer que as pessoas estão tendo acesso à informação e que, sem sombra de dúvida, quando elas se sentem, de alguma forma, não tendo o resultado que fora pedido ou for esperado, a judicialização, vocês são da área do direito, já a judicialização ela aumentou como um todo em todos os setores, em todos os segmentos. E não é diferente na área da saúde. Então, o médico que faz uma cirurgia plástica e, de repente, diz que ia ter um resultado A ou B e a pessoa teve um resultado C, mas que não foi dito aquilo. Então, tudo isso vem acontecendo, ainda mais com um aumento importante dos procedimentos. Aí também entra uma outra esfera que vocês começaram a live de maneira divina. Eu falei assim, eu não vou nem mais conversar, porque elas já falaram tudo, não sei mais o que falar. Quando vocês falam sobre a imperícia, a negligência e a imprudência, né? Então, infelizmente, nós temos profissionais que muitas vezes não são capacitados ou devidamente capacitados para realizar um ato e o fazem. E algumas vezes o fazem de maneira sem ter o devido treinamento para aquilo e, em algumas vezes, em locais que também não deveriam acontecer determinados procedimentos para que a gente não possa justamente dirimir os problemas que podem acontecer. Isso a gente vê exemplos a todo dia, a todo momento, não vou julgar ninguém aqui, mas a gente vê que em alguns casos existe um abuso, né? Então, por isso que precisa ter realmente o cuidado de todos nós. Doutor, nós vimos que, na verdade, até por dados do STJ, que esse aumento exponencial no campo da medicina, né, da judicialização dos profissionais da saúde, aumentou 300%. Então, realmente foi uma coisa assim, enorme.
E, obviamente, não foi por erro médico, erro do médico, né? Existem vários fatores que orbitam em torno disso aí. O aumento do número de faculdades, né? Hoje temos muito mais médicos do que antes, né? Mas, assim, além da correria, né? Que parece que é insta a profissão médica, a correria de vocês. Então, vocês têm um atendimento muito assim, atrás do outro, é a regra de vocês, né? Essa vida corrida. E, inevitavelmente, recai naquela falta, de repente, de uma prevenção. Eu gostaria que o doutor compartilhasse com a gente, né? Pela sua longa caminhada aí, via aí pelo seu currículo, como é que o doutor enxerga, enquanto médico, né, e pelos seus colegas, há uma preocupação, né, da categoria médica em relação à adoção de medidas preventivas, justamente para se resguardar? Porque, assim, obviamente, nós não podemos, né, com essa difusão de informação, garantir o não acionamento, né? Que o médico não vai ser acionado. Mas, obviamente, quando o médico está resguardado documentalmente, ele tem ali a sua segurança. Como é que o doutor vê em relação aos seus colegas e o doutor mesmo? Como é que os colegas, como é que os médicos se previnem, se há essa preocupação? Vanessa, eu acho que assim, sua pergunta foi muito pertinente. Eu acho que a primeira coisa que precisa é a qualificação. Você tocou num ponto aí muito importante. Existem diversas faculdades que são abertas e que foram abertas, e algumas em locais sem a menor condição de se formar um médico, e sem obedecer algumas vezes alguns critérios populacionais que pudessem sugerir a abertura daqueles cursos. Então, por exemplo, no estado da Bahia, a gente tem cidades grandes que tem poucos cursos de medicina e cidades pequenas com pouquíssimos habitantes e com curso de medicina. Uma coisa que, primeiro, não existe uma lógica para que isso possa acontecer. A primeira coisa é a gente procurar sempre a melhor formação. Bem, quando o médico ele termina a sua faculdade, como a Adriana colocou, ele é um médico generalista e, teoricamente, tecnicamente, ele pode atender a qualquer área. Então, de tratar, de repente, um tumor cerebral a um paciente que tem uma unha encravada. Obviamente, quando você não é um neuro e se propõe a tratar um tumor cerebral, você pode fazer isso, porém, se você não tiver o devido treinamento, o devido registro para aquilo, você não tem a perícia para poder fazer aquilo. Então, você infringe um grande pilar de um dos erros médicos. Então, o que eu oriento todos primeira coisa, investir em uma boa faculdade. A segunda coisa, quando sai da faculdade, apesar de ser uma faculdade longa, sempre que se puder, que se passe por uma residência. A residência, na verdade, é o treinamento em serviço que nós fazemos para determinada área. Então, um cirurgião geral, ele passa 2, 3, 4 anos no serviço de cirurgia. Um cardiologista, ele faz a clínica médica, depois ele faz a residência de cardiologia. Obviamente, a gente sabe que algumas pessoas entram na faculdade, depois quando sai tem a questão financeira, alguns têm que trabalhar para poder pagar a faculdade que fez, tem que ajudar porque tem que a família, mas ele tem que ter o pensamento de que se ele for trabalhar, ele tem que se capacitar. O médico, ele tem que se capacitar diariamente. E a residência as residências reconhecidas, elas te dão, lhe otorgam o direito em exercer aquela área o qual você estudou e está se predispondo a fazer. A partir disso, inclusive, o Conselho ele exige o registro da sua residência reconhecida pelo MEC ou através de uma prova que a gente é admitido na sociedade o qual a gente se refere, e a gente tem essa documentação, esse título de especialista, e nós registramos ele no Conselho Regional de Medicina. Então, eu como cirurgião cardiovascular, eu tenho lá o meu registro de cirurgia cardiovascular no Conselho Federal de Medicina. Pronto, isso me outorga o direito de atender as pessoas nessa área. Então, a primeira coisa que a gente procura fazer, capacitação. A segunda coisa que a gente precisa fazer, aqui você tocou num ponto, às vezes essa rotina de atender muita gente, isso é uma balança entre volume versus o recebimento por consulta.
O que a gente tem que fazer é para que a gente possa melhorar os honorários médicos, tá? De uma consulta, para que a gente possa ter o tempo necessário para cada consulta. Existem consultas que você pode levar de 15 a 20 minutos, uma consulta de retorno, um paciente que não tem muita queixa, que vem trazer o exame, que você já sabe toda a história do paciente. Mas uma primeira consulta de um paciente é sempre muito mais demorada, porque você colhe uma história, faz um exame físico, gera uma hipótese diagnóstica, avalia os exames caso ele traga para você e após isso solicita um exame complementar para poder ratificar aquilo que você está colocando na hipótese ou, uma vez dado o diagnóstico final, explicar para a paciente exatamente o que ela tem. Então, aí você tem que ter um cuidado em explicar. Bem, nas práticas cirúrgicas, hoje quase todos os hospitais exigem, os bons hospitais exigem, e eu acredito que todos deveriam exigir, e o médico cirurgião ou aqueles que fazem procedimento deve ter, que é um termo de consentimento. O termo de consentimento livre e esclarecido, ele nada mais é do que uma formalização de tudo aquilo que você fala e colocou para o seu paciente. Então, na minha área, então vai estar lá o termo de que o paciente X, acompanhado pelo médico Y na área de cirurgia cardiovascular, vai realizar uma cirurgia de revascularização miocárdica. E lá tem todas as possíveis complicações que podem acontecer e tudo que pode acontecer e que pode ter a necessidade para o restabelecimento da sua saúde. Então, por exemplo, o uso de hemoderivados, a utilização de dispositivos, a utilização de medicações, a necessidade de um suporte de terapia intensiva, as complicações como sangramento, um derrame, um infarto e até óbito, porque óbito na medicina, ele é um desfecho. Então, tudo isso tem que ser colocado, tem que estar muito claro. Após cada parágrafo, é orientado para que os pacientes eles possam dar o ok. No final, tem a assinatura do médico, do paciente ou do representante legal, bem como o médico. E isso deve ser lido pelo médico para o paciente, porque ali tem informações médicas. Então, isso com um prontuário bem feito, adequado, com todo aquilo que se faz necessário para aquele diagnóstico, são as principais, digamos assim, os dois principais mecanismos que os médicos possam ter para dizer que ele está fazendo uma boa prática médica. Nenhum médico, exatamente, nenhum médico, ele vai dar com certeza a chance de cura daquela patologia, mas ele tem por obrigação fazer de tudo para restabelecer. Infelizmente, complicações podem acontecer, estão todos os livros, em todos os anais de medicina, em qualquer área. Porém, você tem que estar naquele percentual que vai ser dito e com tudo muito registrado, muito claro, para que as partes fiquem entendidas sobre isso. Uma vez ocorrendo a judicialização, e a judicialização, na maioria das vezes, a gente for entender que a pessoa quer que um terceiro veja a parte relacionada e que possa dar a sua opinião. E o prontuário médico redigido com o termo de consentimento e as tratativas hospitalares estão tudo ok, eu acho que a principal arma, digamos assim, né, do médico para que ele possa ter o respaldo daquilo que ele está se propondo. Não, esse dever informacional que o doutor tá assim é exemplo, viu? Não, isso, eu ia falar justamente disso, que deu uma aula, né, sobre a questão de documentos médicos e a gente está frisando muito isso, a questão do cuidado com os documentos, na elaboração dos documentos médicos, né? E aí até a importância de muito conhecimento, né? E um conhecimento jurídico, inclusive, porque é preciso realizar esses documentos dentro do que a legislação exige, né, do que há de jurisprudência tratando daquele tema. E aí até aproveito para perguntar o que o doutor e os colegas fazem em relação a essa busca desse conhecimento jurídico. Se fazem curso de direito médico, se na hora da elaboração de um documento, como o termo de consentimento e o prontuário, se seguem os modelos trazidos pelo conselho da sua especialidade ou se faz algum tipo de adaptação. Quando faz a adaptação, que critério que leva para fazer essa adaptação?
Quais são as dificuldades que encontra para poder fazer esse tipo de adequação, né, para fazer o melhor documento possível para se resguardar? Bem, Adriana, infelizmente, nós médicos, a gente tem um entendimento jurídico disso muito ruim. A maioria dos médicos, ele não procura se informar com relação a esse tipo de situação. Simplesmente existe alguma rotina e ele acaba seguindo aquela rotina, tá? O que deve ser mudado. O médico, ele tem que ter esse entendimento jurídico do que ocorre. Obviamente, os conselhos, eles têm modelos que podem ser seguidos e alguns hospitais também os têm que podem ser seguidos. E que algumas vezes passa por adaptação para algumas áreas. A gente não pode ter o mesmo termo de consentimento para uma cirurgia cardíaca ser aplicada, de repente, a alguém que faz um procedimento estético menor, né? Então, um botox, alguma coisa assim. Então, você não pode comparar o poder e o tamanho das duas situações. Porém, toda vez que você tem um termo de consentimento, o correto ele é aprovado pelo hospital, por onde você está, e também pelo Conselho de Medicina, que existem regras para que possam ser colocados aqui. Então, ele e deveria ser colocado também para o Conselho Regional de Medicina, e hoje as grandes cidades elas têm delegacia, ou você manda tudo por e-mail, para que eles possam validar isso, e uma vez validando, você pode colocar para que possa funcionar. Isso não é uma rotina que os hospitais o façam, esse contato com o conselho, mas a diretoria técnica do hospital sim o deveria fazer para que todos da sua área, para que ficasse tudo adequado. Hoje, cada vez mais, a gente fala em hospitais, em processos, e isso veio, inclusive, da aviação. A aviação ela é cheia de processos, cheio de checklists que são feitos antes de um voo. Hoje, os hospitais eles também trabalham com isso. Então, a gente tem diversos checklists para que a gente possa colocar um paciente dentro de um hospital. E um dos checklists que a gente faz é justamente a utilização e a aplicação do termo que fora confeccionado pelo hospital, pela sua diretoria técnica, com o respaldo dos conselhos de medicina. Isso é a melhor prática que se tem em todos os hospitais. E os hospitais, quando eles procuram fazer o que eles chamam hoje de acreditação, que é um punhado de boas práticas que se pode ter, a gente faz essa prática. Infelizmente, nós médicos, nós somos, de certa forma, ignorantes nesse tipo de situação e, sem sombra de dúvida, essa nossa ignorância leva a gente não praticar essas boas técnicas e, consequentemente, podemos pagar caro por isso no futuro. Com certeza, doutor, porque essa elaboração de documentos, né, a gente sabe que os conselhos de cada especialidade fornecem o termo de consentimento para o dermatologista, específico para cada procedimento, para o cardiologista, mas obviamente que precisam ser feitas algumas adaptações. E nós sabemos, né, apesar de não sermos da área de saúde, mas por estudarmos, fazermos especialização, enfim, adentrarmos nesse mundo de vocês, que vocês não são preparados na graduação para essa preocupação preventiva, né? A preocupação de vocês é muito com a técnica, né? Quando há essa preocupação é com a técnica, mas não com a prevenção documental, né? A gente sabe também que com essa correria de vocês, provavelmente, foi se adaptado muitos procedimentos, muitos documentos de forma eletrônica, né? Como hoje em dia tem um prontuário eletrônico, vocês fazem tudo eletronicamente. É um facilitador? Sim. É um facilitador para a demanda de vocês, que é imensa. Mas, obviamente, que os documentos eles têm que ser preparados e elaborados com toda a cautela, né? O termo de consentimento mesmo, como eu vou repetir, né? O doutor é exemplo a ser seguido por todos os médicos, não só pelos cardiologistas, porque deu uma aula aqui, né, para todos os profissionais da saúde de como é que deve ser feita a documentação, né? Essa questão de ler o termo de consentimento, de ter uma rubrica que seja, né, em cada finalzinho de parágrafo, para demonstrar ali. Porque a gente tem que pensar o seguinte, que aquele atendimento pode se esgotar com a finalização do procedimento, mas pode ser que haja uma demanda judicial. E isso a gente, né, com acesso à justiça, a gente não tem como, né, evitar. Né? A gente tem como resguardar, né, para que vocês trabalhem de forma segura.
Inclusive, assim, ter essa consciência de que uma boa documentação pode fazer uma grande diferença entre ser condenado numa indenização ou não. Então, é preciso, né, ter esse cuidado preventivo para poder evitar problemas futuros, né? Até fazendo um adendo que o prontuário médico ele termina sendo o documento em relação à judicialização, quando há realmente um processo em trâmite, é o documento principal. É o prontuário, porque a relação médico e paciente está toda ali, né? Ali descrita. Então, se ele é bem feito, ele vai resguardar o profissional. Inclusive das condutas adotadas pelo profissional médico, né? Porque o erro médico, com essa bola de neve, essa generalização, muito se fala assim, não, judicializou, um paciente entrou com uma ação contra o médico, por erro médico. Mas tem que destrinchar isso aí. Se um prontuário é bem feito, você chega a salvaguardar, né, o profissional médico. Porque ainda que haja algum erro, até ir ao erro do médico, é uma escada muito longa, né, doutor? Porque nós temos também a questão de equipamentos, temos a questão dos outros profissionais. Então, se você tem ali bem descrita a prescrição, né, do medicamento, com a dosagem, o horário, isso tudo vai resguardar, né? Porque é lógico que é um trabalho de vocês que não é único, exclusivo, né? Vocês trabalham em equipe, né? Multidisciplinar. Então, salvaguarda demais vocês e dá uma tranquilidade, né? É isso que os profissionais da área de saúde precisam incorporar mesmo, respirar, que eu preciso entender que não basta eu ter a técnica, eu preciso também me resguardar em relação à documentação, me preocupar com isso, perder uns minutos que sejam, né, para me precaver. Eu gostaria, doutor, que até no início, né, voltando para o início da sua primeira fala, o doutor chegou a exemplificar um caso de iatrogenia, né, que há algumas situações em que há um dano, né, mas o dano que é inerente àquele procedimento, né? Então, principalmente na cirurgia cardiovascular, existem danos que são evitáveis, outros que não são evitáveis, mas que são decorrentes do procedimento e que em nada se assemelham com o erro médico. Eu gostaria que o doutor compartilhasse com a gente, né, de acordo com a sua vivência, algumas situações em que ou foi colocado como um erro médico e que não foi erro médico, que foi uma iatrogenia ou, de repente, uma outra situação. O dele, acho que está falhando. Bem, pausou um pouco o seu vídeo. Pausou um pouquinho o seu vídeo. Deu para... Entendi sim, entendi tudo. Entendi sim. Não. Bem, assim, obviamente, o ato médico, apesar do nome ser ato médico, ele requer uma equipe, né? Uma equipe multiprofissional. Então, essa questão do trabalhar em equipe, por isso essa importância do prontuário bem escrito, e não só pelo médico, né? Porque é o médico, é o enfermeiro, é o fisioterapeuta, é o nutricionista, é o assistente social. São diversas pessoas envolvidas naquilo, no fazer, na recuperação, no restabelecer da saúde do paciente. Então, eu concordo com essa primeira parte que você falou, e o prontuário é o principal instrumento para toda essa história que nós estamos discutindo aqui. Bem, com relação à iatrogenia, com relação ao que é realmente o dolo, enfim, em cima daquela situação, aí existem diversos exemplos para a gente poder colocar em diversas coisas, né? Porque assim, a gente sempre tem que pensar naqueles 3 pilares que vocês começaram, né? E que a Adriana, inclusive, exemplificou algumas daquelas coisas. Então, o que o médico ele precisa ter? Ele precisa ter, além da sua capacitação, todo o cuidado da onde ele vai fazer aquele procedimento, para que ele não seja negligente para algumas situações. Então, um exemplo, um médico obstetra, ele vai fazer um parto em uma mulher. Então, obviamente, quando ele entra no centro obstétrico, não pode ter apenas a presença dele ou dele de um anestesista.
ele sempre tem que pensar que as complicações podem existir, então ele precisa de um suporte de sangue, nenhum sangramento, ele precisa de um suporte de um cirurgião geral de sobreaviso em uma possível lesão de outro órgão que ele não consiga tratar, porque é o cirurgião geral que vai tratar. Uma paciente, ele precisa ver se a paciente ela tem fatores complicadores, onde tem a necessidade de uma UTI de suporte. Então, isso são pequenos exemplos que eu estou te dando para a gente poder evitar um erro grande, onde o cara pode ser negligente em alguma área. Um outro exemplo. Eu, como cirurgião cardiovascular, eu jamais iria tentar fazer algum procedimento, por exemplo, estético. Por quê? Porque eu não fui treinado para poder fazer aquilo de forma muito clara e não saber quais são aquelas complicações. Então, eu não posso, de repente, eu posso até saber onde aplica Botox. Um exemplo, para os pacientes que tenham necessidade, para um tratamento de cunho estético, por exemplo. Mas a quantidade, o local, as complicações, eu não estou presente para que eu possa fazer isso aí. E se eu fizer, eu posso estar, além de ser imperido naquela área, causar uma iatrogenia no paciente. Um exemplo, eu posso fazer uma quantidade de Botox maior em uma região e o paciente atingir algumas áreas e o paciente tem uma queda de olho, tem uma ptose. Então, está sendo causando uma iatrogenia no paciente. Tá? A outra também, a gente não pode ser imprudente, ou seja, fazer a mais do que o necessário para aquele paciente. Então, existem diversos exemplos na medicina de diversas áreas, onde sempre a gente tem que ter o cuidado de saber aonde a gente está, o que a gente quer fazer e principalmente como tratar as complicações. Eu sempre digo que o importante é a gente sempre ter em mente de como tratar uma complicação. Então, se alguém vai fazer um tratamento ortopédico, poxa, pode ter uma lesão vascular, então você tem que estar em um hospital que tem um suporte vascular para poder te atender. Então, eu não posso colocar uma cirurgia ortopédica em qualquer local. Eu não posso fazer um parto cesariano em qualquer hospital. Eu não posso fazer um implante capilar, que hoje está muito na moda, em qualquer local. Então, você tem que ter muito cuidado com essas situações, sempre pensando em como resolver as complicações. E quando a gente é capacitado para aquilo, a gente sempre vai procurar ambientes que possam nos dar essa sustentabilidade para que a gente possa diminuir a chance disso acontecer. Tem um bocado de colega médico aí na live que entrou. O Ronald aí falando. O Ronald mesmo é um excelente ortopedista. Ele formou comigo na UFBA e hoje é chefe de serviço em Aracaju, trabalha com joelho e lida muito com isso, fala muito também sobre isso. É uma pessoa que forma outros médicos, então é sempre importante os formadores de médicos, os preceptores, de forma que ele possa trazer isso para os alunos, essa importância dessa discussão e dessa informação, não só na formação médica, no básico, nos 6 anos, mas também na residência. É sempre importante a gente estar falando sobre isso. E entrou vários colegas e também muita gente aqui da área muitos advogados aqui que eu estou vendo aqui da região. É inevitável, né? É uma troca, né, de conhecimento. Inclusive, só pegando a deixa que tem ortopedista, né, na live, o maior índice de acionamentos, né, judiciais é de ginecologia, obstetrícia, ortopedia e traumatologia. Por quê? Eu vou te dar exemplos assim. Além do volume ser grande, por exemplo, a gente tem um grande número de acidentes automobilísticos. Então, obviamente, a maioria desses pacientes eles têm traumas ortopédicos, com fraturas, enfim. E pode acontecer procedimentos e que o resultado, a pessoa não se sinta adequada àquilo. Então, um exemplo, a pessoa tem uma fratura de braço e na emergência e muitas vezes tem um procedimento cirúrgico, de repente você pode ficar com uma cicatriz, pode ficar com alguma deformidade, que não necessariamente é um erro médico, pode ser apenas uma complicação daquele ato que pode acontecer. Outra coisa que a gente precisa ter muito cuidado hoje, que os hospitais... Ou a falta de cautela no pós-operatório, né? Porque como mexe com mobilização, tem muito pode, isso. Pode. Cuidado pelo paciente, né? Perfeito. A outra coisa também, o cuidado que você tem em marcar um membro. O que é marcar um membro? Então, por exemplo, um paciente vai fazer um procedimento cirúrgico no joelho direito. Então, a sala cirúrgica, hoje a gente tem o que a gente chama de cirurgia segura ou checklist seguro. O que é isso?
O paciente entra no centro cirúrgico, está lá o anestesista, está a enfermeira, está o técnico de enfermagem, está o seu cirurgião, e existe um passo a passo que a gente lê para o paciente. Primeiro, perguntar o nome do paciente, a sua idade, onde ele está, se ele sabe o que ele vai fazer, se ele sabe qual é o membro que ele vai ser operado, e a partir dali, outras perguntas que são perguntas técnicas que são feitas para a equipe e até a demarcação adequada daquela região, para que a gente não tenha, de repente, uma incisão e um joelho errado. De repente, você faz incisão no joelho esquerdo e o tratamento era no direito. Então, existe uma demarcação, um cuidado, quadros em sala para poder avisar esse tipo de situação. E algumas dessas demarcações, inclusive, vêm do andar do paciente quando o paciente vai para o centro cirúrgico. Então, toda o que é chamada de cirurgia segura, o checklist seguro, isso deve ter cada vez mais, a gente deve brigar para que isso aconteça. Não só nos grandes hospitais, nos grandes centros, mas também nos hospitais pequenos, nas clínicas pequenas, que também fazem procedimentos cirúrgicos. Então, isso aí é muito importante. Só para complementar essa parte da exemplificação, doutor, é que fazendo um link com essa questão da necessidade de se documentar para se resguardar, né, perde um tempo, mas se resguarda, porque tem muitas situações em que há um dano, né, pode haver um dano por falta de estrutura. Então, às vezes, um médico ele pode diagnosticar, um exemplo, está num plantão, não tem uma estrutura de corpo médico satisfatória, vamos supor. E aí, na hora que a paciente chega, né, que ela chegou, ele examinou, ele fez o exame corretamente e mandou ela ir para casa porque ainda não estava no momento do parto. De repente, ela retorna, né, para a emergência, ele está ocupado atendendo um outro paciente e não pode atender aquela paciente. É uma situação que pode acontecer. Uma enfermeira vai e faz um procedimento, né, no parto e faz alguma manobra equivocada. O médico ele não vai ser responsabilizado. Desde que ele comprove que houve um atendimento prévio, né, de forma adequada, não há responsabilidade por parte do médico. Né? Então, isso tudo tem que ser levado em conta, né, em todos os atendimentos. Tem, Vanessa. Agora, sim, todos os profissionais, eles têm algum grau de treinamento para determinada área e compete a ele fazer determinada ação ou ir até uma certa alçada de tratamento com qualidade sem fazer nenhuma imperícia. Então, por exemplo, no mundo da obstetrícia, então você tem hoje enfermeiras obstetras, então elas podem realizar determinados atos, determinadas situações, tudo isso balizado, treinado, liberado pelo Conselho de Enfermagem, de Medicina, então não tem mais discussão com relação a esse tipo de situação. E vai até determinado ponto, e a partir de um determinado ponto, se ela não tem mais aquela alçada, entra o médico. Ou o médico está em um atendimento em um determinado paciente, chega uma outra situação, então ela pode fazer aquele primeiro acolhimento, os primeiros tratamentos, porque urgência, muitas vezes, não necessariamente a gente tem tempo, né? Então, os plantões, as coisas são adequadas. Mas o importante é que todo mundo tenha um treinamento adequado para aquilo que se estabelece a fazer. Isso é a mensagem que tem que ficar. Desde a recepcionista que identifica uma pessoa que está passando muito mal, a triagem que acontece para que por isso que existe uma classificação na emergência, e a gente classifica aqueles pacientes lá, que vocês estão acostumados a ver vermelho, amarelo, verde, azul, para que a gente possa dar o melhor atendimento e o atendimento mais rápido, tá? E a partir disso, a gente oferecer sempre o melhor para o paciente quando chega lá. Então, isso é treinamento e serviço, isso é qualificação e serviço, e sem sombra de dúvida, o médico sempre tem que estar cobrando isso das instituições onde trabalha. E até coisas simples, como, por exemplo, numa clínica. Uma clínica tem que ter o cuidado na acessibilidade para os pacientes. A gente tem uma população que está envelhecendo dia a dia, então a acessibilidade é muito importante. O cuidado, a prevenção de quedas no paciente, desde um hospital a uma clínica. O cuidado em ter espaços para que as pessoas possam entrar, os cadeirantes. Então, todo esse cuidado a gente precisa ter, tá? Para evitar tudo isso. E todo mundo tem que estar participando disso. Todo. Do porteiro, o médico,
ao técnico, ao enfermeiro, ao diretor do hospital, enfim, todos têm que estar imbuídos nessas situações. É realmente um trabalho de equipe. Veio uma pergunta, eu vi aqui a pergunta, se seguir os protocolos hospitalares seria uma forma de se respaldar, de segurança, né? Queria que você comentasse, a gente também pode complementar, né? Totalmente. São aqueles checklists que eu passei para vocês, que eu falei que, inclusive, a medicina importou do sistema de aviação. Então, o paciente, quando ele entra no hospital, ele assina um termo de que está entrando no hospital. O paciente, quando ele é admitido no hospital, ele passa por uma rotina de cuidados simples, como, por exemplo, se ele tem alergia a alguma coisa, se ele tem algum risco de queda, qual vai ser o procedimento, por que ele está fazendo. Então, existe uma série de processos, uma série de perguntas que são colocadas. Após isso, a perfeita identificação do paciente, ou seja, você vê que os pacientes eles andam com pulseira, ou são pulseiras que têm código de barra, com o nome do paciente. Eles recebem fitas, por exemplo, para pacientes que tenham risco de queda, para pacientes que têm alergia a alguma situação, e quadros que ficam na cabeceira, no leito dos pacientes, com essas principais informações. Sem falar de que, quando o médico passa, que faz a sua prescrição, que é o ato de prescrever as medicações que ele vai fazer, que colhe a sua história, quando é feita uma medicação, o ideal é que o técnico que vai fazer, ele se identifique, pergunte o nome do paciente, diga o nome da medicação que está fazendo, se ele está ciente daquela medicação, para que tudo exista várias checagens, às vezes duplas ou triplas checagem, para evitar o erro, aquilo que é dado como erro médico, mas que é, como vocês bem colocaram algumas vezes, o nome erro médico não é inerente apenas ao médico, é inerente ao ato de tratar, onde várias pessoas estão relacionadas naquele ato. Então, por isso, essa checagem é tão importante. E hoje os grandes hospitais já os fazem, e os pequenos hospitais têm que se comprometer a fazer esse tipo de situação. E as clínicas que fazem procedimento também, para dirimir e diminuir essas possibilidades. Realmente é um verdadeiro trabalho em equipe e é um verdadeiro treinamento contínuo disso tudo. Eu vi aqui, por exemplo, quem entrou o Dr. Alexandre. O Dr. Alexandre, além de ser um grande amigo, ele é um grande profissional. Veio de uma grande instituição, ele coordenou o serviço do Einstein no Ibirapuera, em São Paulo, e hoje coordena uma das nossas emergências. E ele faz justamente isso. Então, ele faz o treinamento da equipe ser um ato contínuo. Então, há o envolvimento da recepcionista, há o envolvimento da pessoa que trabalha na higienização, dos administradores e de todos os profissionais inerentes para aquilo, para que eles possam identificar aquela situação, pontuar e resolver de forma rápida e protocolar. Então, não é o que eu acho, o que a Adriana acha, o que a doutora Vanessa pensa, não. É o que existe protocolar e que deve ser feito aquilo. É uma receita de bolo que deve ser seguida. Obviamente, existem as exceções, mas as exceções devem ser tratadas como exceção. Não a exceção virá uma regra. Inclusive, só gostaria de completar essa questão da pergunta que veio, né? Que você o doutor já colocou que realmente seguir o protocolo é essencial e eu concordo plenamente, porque acho que se existe um protocolo é porque já foi trabalhado com cuidado para poder, né, justamente evitar maiores problemas, mas lembrar que não é só isso, né? Tem que pensar de uma forma ampla, né? Não é só o protocolo, né? Precisa pensar de uma forma mais ampla e é justamente o olhar que nós estamos tendo, né? Esse olhar de poder munir os médicos, né? Desse conhecimento mais amplo, porque a gente sabe da dificuldade do juridiquês, às vezes, né? De poder ter esse conhecimento da legislação, da jurisprudência, mas que é importante porque você conhecer o que está ali, o que faz parte da sua atuação médica pode fazer uma grande diferença, né? Então, pensar que também há outras formas, há outras coisas, há outros cuidados que devem ser tomados. Adriana, perfeito. Eu acho que todo hospital, toda instituição, ele deve ter um jurídico muito atuante no sentido de, além de você instruir de maneira adequada o seu corpo clínico,
você consegue fazer com que ele faça a sua boa prática médica, que a gente foi treinado para ser isso, com um embasamento jurídico, né? O médico, ele não pode tudo. O médico, ele tem que tratar, mas ele tem uma determinada alçada até onde ele pode ir. E quando o jurídico, ele dá essa base de sustentação e está ao seu lado, isso é muito importante. E hoje, inclusive, nos congressos, a gente cada vez mais coloca temas jurídicos para serem discutidos ou administrativos. Então, vou te dar um exemplo. No congresso que a gente vai fazer mesmo aqui no Norte e Nordeste, a gente colocou uma mesa que foi muito interessante. A gente colocou uma mesa com novos tratamentos, com novas tecnologias, que a todo dia ela é incorporada à prática médica. E isso é bom. Mas isso tem um preço, isso tem um custo. Esse preço, esse custo, quem é para quem vai? Quem vai pagar? Como é que se fomenta isso? No Sistema Único de Saúde, isso pode ser fomentado? Um material que de repente custa 100, 200 mil, será que um gestor de saúde da área do sistema público, ele vai preferir tratar uma pessoa de 200 mil ou tratar 200 pessoas que podem gastar 1.000? Como gestor, como pensar com relação a esse tipo de situação? Isso tem um envolvimento jurídico e administrativo importante como gestão. Então, a gente, por exemplo, está trazendo essas incorporações de novas tecnologias, mas eu estou trazendo uma pessoa que é gestora de plano de saúde, para que ela possa dar a visão como plano de saúde, como fazer essa incorporação. É uma conta que não é fácil de você chegar. Mas o que eu quero com isso? Isso que a gente está fazendo aqui. A discussão, o crescimento, para que isso possa melhorar cada vez mais. Os hospitais também hoje estão fazendo uma coisa que é muito importante, que é a questão do cuidado ao paciente, da humanização. Os processos deixam a gente um pouco robotizado. A gente não pode estar robotizado. A gente tem que seguir aqueles processos, mas a gente tem que ter também o toque, o cuidado, porque a gente está tratando com o ser humano. Então, um bom dia, uma boa tarde, o que precisa, até a humanização do ambiente que se tem ali. Então, isso é muito importante e diversos trabalhos mostram que um local humanizado, a recuperação do paciente é muito melhor. Isso é óbvio, é muito melhor a gente estar em um local onde é bem tratado, onde a gente consegue aderir mais ao tratamento do que num local onde as pessoas te tratam de qualquer forma. Então, eu tenho certeza de que um paciente, por exemplo, idoso, ele vai se sentir muito mais confortável em tomar uma medicação em um local que te acolhe bem, que dá o bom dia ou boa tarde, tira a dúvida, do que uma pessoa, como antigamente chegava na cabeceira do leito do paciente, deixava um comprimido com um pouco de hábitos, ó, só toma esse remédio aqui. Hoje não se cabe mais essa situação. Então, isso que você está é importantíssimo, importantíssimo, Vanessa. Importantíssimo isso. Essa humanização, inclusive, e isso não é só na área médica, em todas as esferas de judicialização, elas mitigam o ajuizamento de ação, porque um paciente muito bem tratado, ele também não vai se sentir bem, né, de acionar aquele médico, né? Então, assim, a forma de tratar o outro também repercute, né, no ajuizamento. Deixa eu dar um exemplo para vocês, dar um exemplo muito bacana para vocês disso aí. O Hospital Moinhos de Vento, que fica em Porto Alegre, ele há 4, 5 anos atrás, ele promoveu um estudo que foi muito bacana. O que ele fez? As UTIs são locais que normalmente são frias, a temperatura é mais baixa por conta de controle de infecção hospitalar, pacientes críticos, equipes grandes que trocam a todo momento, porque uma UTI 2 da manhã ou 2 da tarde, para a equipe é a mesma coisa, mas para o paciente não. O paciente ele tem que ter noção do que é dia, do que é noite, e a sensação do familiar perto. Então, a maioria das UTIs, eles têm horários, padrões, para aquela visita padronizada, que depois tem um boletim médico e a família só volta no outro dia. Mas o indivíduo, ele está ali, deitado, muitas vezes com frio, toda hora sendo furado por alguma coisa, colhendo sangue, fazendo raio-x, fazendo eco, monitorizado, cheio de cabos, enfim. E aí ele mostrou o seguinte, poxa, será que se a gente deixar um acompanhante durante um período ao lado desse paciente, melhora o paciente, diminui o tempo de permanência, adere mais ao tratamento, e vamos provar isso. Pronto, e ele fez um estudo em quase 54 UTIs ao longo do Brasil. E a UTI da gente aqui foi uma dessas UTIs. Nós incluímos e randomizamos, eu acho que quase 200 pacientes para esse estudo. E quando saiu o resultado do estudo, o que é que se mostrou? Os pacientes têm menor tempo de internação na UTI. Dentre esses fatores, os pacientes têm menos delírio.
Então vocês já viram várias vezes pacientes idosos que entram na UTI e que muitas vezes não tem noção do que é dia, do que é noite, que não vê um parente, que não fala, que não conversa, que está ali com pessoas estranhas. O simples fato do familiar estar ali diminui o delírio. Se ele tem menos delírio, ele sai mais rápido da UTI. Se ele sai mais rápido da UTI, outros índices como infecção hospitalar e outras coisas diminuem. Moral da história, diminui o tempo de permanência hospitalar, diminui custo hospitalar com o paciente já fora do hospital mais rapidamente. Moral da história, começamos a mudar essa rotina na prática. E aí a gente começou a deixar os pacientes e os familiares durante um período de 12 horas dentro da UTI, podendo fazer a troca de 2 familiares ao longo do dia. O relacionamento médico com a família melhorou de forma expressiva. Por quê? Porque ela estava vendo ali de que o paciente estava sendo tratado e bem tratado a todo momento. Então ele via que tinha ação. Então ele via que estava todo mundo fazendo o melhor possível. E se acontecesse algum desfecho do paciente vir a óbito, por exemplo, eles viram que não houve uma negligência, que estava todo mundo imbuído em fazer aquele tratamento. Só que, infelizmente, apesar da gente fazer de tudo, nem sempre a gente consegue aquilo que a gente quer, que é restabelecer a saúde. Então melhorou muito esses índices, as queixas, o serviço social gostou. Então, um exemplo super bacana, hoje várias UTIs faz isso. E o Hospital Moinho de Vento, ele fez esse trabalho que foi muito legal, que todo mundo que é gestor, que trabalha em terapia intensiva, devia ler e começar a mudar a filosofia nos seus hospitais. Nosso tempo tá se esgotando, né? Eu queria agradecer imensamente, foi uma conversa, uma troca de conhecimentos muito legal. Acho que ainda tem muito assunto para a gente poder discutir e outras lives aí. Enfim, agradecer a participação de todos. Inclusive, se tiverem dúvidas, como a gente não vai conseguir responder aqui, pode mandar mensagens através do nosso Instagram. Informar que a live, como Vanessa já colocou, ela vai estar salva no nosso canal do YouTube. E dizer que em breve, né, no início do próximo ano, nós estaremos oferecendo justamente cursos voltados para os médicos, para poder facilitar essa compreensão jurídica, né, do que é pertinente à atuação do médico, para que possa trabalhar com mais segurança, com mais tranquilidade, porque a gente sabe que o trabalho de vocês é excelente e precisa dessa tranquilidade para poder, inclusive, trabalhar melhor. Não basta ter o setor jurídico no hospital. Vocês têm que saber, né, como proceder, porque vocês vão assim, com os cursos, de forma simples, com pequenas mudanças assim, de procedimentos. O doutor não, o doutor está aí no exemplo, mas sabe que não é essa a realidade, né? Então, com pequenas mudanças de postura, de procedimentos, consegue resguardá-los com certeza. Quer falar mais alguma coisa, doutor André? Bem, eu queria agradecer a todos aí que nos aturaram até agora, né? Espero que tenham gostado do que a gente falou. Espero que isso possa, de alguma forma, ajudar as pessoas. Mais uma vez, ratificar o que eu falei no início, parabenizar a ação de vocês. Eu acho que nós, da área de saúde, nós estamos ansiando por informações de qualidade. Acho que vocês estão fazendo isso, estão realmente de parabéns. Vou fazer de tudo para poder promover toda a ação de vocês, para que mais colegas médicos possam ter acesso a essas informações e para que a gente possa crescer junto, porque o ideal aqui é a gente crescer junto e não tenho dúvida que a área de saúde ela é sempre propensa a isso. Tá certo. Obrigada, gente. Uma boa noite. Boa noite, beijo, tchau.